Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Os irmãos que têm a Bíblia, você que não tem, procure um amigo do seu lado, chegue perto desta pessoa, vamos compartilhar a palavra de Deus. Todos encontraram? Diga amém. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aquele, pois, que havia ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino Israel? Disse-lhe: não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Queridos, levante as suas mãos ao céu. Vamos confirmar uma palavra de oração. Soberano Deus e eterno Pai, venha confirmar, Deus, esta palavra ao nosso coração, de maneira que possamos sair daqui cheio da Tua palavra, Pai. Fala conosco, faça assim para com esta igreja. Assim nós aguardamos, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, amados. Eu quero, antes de eu ministrar a palavra, agradecer a Deus por estar aqui, pregando a palavra do Senhor neste congresso de avivamento. Agradecer ao pastor Osmar e a sua esposa por ter me concedido esta oportunidade. Queridos, quando eu olho aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo seguintes que nós efetuamos a leitura, nós encontramos aqui 3 propósitos de Deus na vida da igreja primitiva. Nós, buscando a história, nós vamos compreender que o propósito de Deus para a igreja primitiva era, em primeiro lugar, revertir a mesma do seu poder. A história começa quando Jesus, ele faz a sua ascensão ao céu, e ele vai convocar os seus discípulos a permanecer em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos de poder, e a sua permanência em Jerusalém, eles esperariam a promessa do Pai. Depois que eles recebessem a promessa, eles estariam prontos de sair de Jerusalém para ser testemunha tanto na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Perceba que o primeiro propósito de Deus para a igreja primitiva era revertir a mesma do seu poder. Porque a palavra revertir é vertir uma segunda vez, ou vertir uma terceira vez. Perceba que Deus sempre esteve interessado que o seu povo se revestisse do seu poder, da sua graça e da sua unção. Porque uma igreja revertida, dificilmente ela vai sair da vontade e do plano de Deus. Uma igreja revertida, dificilmente ela vai andar na sua própria vontade. Uma igreja revertida, ela sempre permanecerá
dentro da vontade e nos caminhos de Deus. Uma igreja revertida, ela conseguirá obedecer os mandamentos do Senhor. Uma igreja revertida, ela conseguirá ganhar almas para o reino de Deus. Perceba que dentro deste contexto, a Bíblia vai nos dar algumas informações que é muito importante para a igreja atual. Porque dentro do livro do Atos dos Apóstolos, Jesus, ele testificou que após Jesus ter ressuscitado, ele deu um mandamento através do Espírito Santo. E este mandamento serve para os nossos dias atuais. Porque o que faz esta igreja marchar, o que sustenta esta igreja de pé até hoje, ainda é o Espírito Santo que opera dentro desta igreja. Se você pensa que você anda sem a presença do Espírito Santo, você está enganado. Porque o que faz nós permanecer dentro da igreja, faz nós permanecer interessado na palavra de Deus, ainda é a presença do Espírito Santo. E não existe nada melhor do que uma pessoa, um crente, que está interessado em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor do que uma pessoa que ainda tem desejo de ser cheio da presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai nos informar em Coríntios que toda manifestação do Espírito, ela tem uma utilidade. Toda manifestação do Espírito é manifesto para aquilo que é útil. Deus jamais vai manifestar o seu Espírito Santo sem uma utilidade. Se Deus desce sobre a igreja atual, como desceu sobre a igreja primitiva, porque ele tem uma utilidade. Se Deus vem revertir a sua igreja, porque Deus reverte a sua igreja para uma função. Deus reverte a sua igreja para um trabalho. Perceba que quando Jesus ele subiu ali no púlpito da sinagoga de Nazaré, ele vai usar o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E este versículo está especificando a função a qual o Espírito Santo desce sobre uma pessoa. Ele me ungiu para evangelizar, ele me ungiu para abrir os olhos do cego, ele me ungiu para libertar os cativos, e ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Perceba que nesta palavra do profeta Isaías está explicando para nós a função a qual o Espírito Santo desce sobre esta igreja. O Espírito Santo quer revertir você para uma função que ele tem proporcionado. O Espírito Santo quer revertir o pastor, quer revertir o jovem, quer revertir o cantor para uma função que ele tem preparado para a nossa vida. Se você está preparado para este revertimento, você já pode glorificar a Deus neste culto. Os discípulos permaneceram em Jerusalém. E ao permanecer em Jerusalém, o texto nos informa que eles permaneceram no templo. A Bíblia diz que ficou mais ou menos reunido umas 500 pessoas em oração, esperando a promessa do Pai. Mas o texto também nos informa que o tempo foi passando, e ao passar o tempo, ficaram somente no templo 120 pessoas, orando, perseverando em oração, esperando a promessa do Pai. Igreja, perceba que os apóstolos estavam em oração, esperando a promessa do Pai, e a Bíblia diz que cumpriu-se no dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste era a festa da colheita. E a festa do Pentecoste acontecia provavelmente 40 dias após a cruz. Então, após a cruz, cumpriu-se o dia de Pentecoste, e as 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. E o texto informa que de repente veio do céu um som como um vento veemente e encheu toda a casa. E apareceram alguns sinais. Primeiro apareceram línguas
como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eu não sei se você está compreendendo, mas toda a operação que acontece na igreja é permissão do Espírito Santo. Se você está preparado para este revestimento, você pode glorificar o nome do Deus que fez o céu e a terra nesta noite. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Não eram línguas de Deus, mas eram línguas de países estrangeiros que o povo estava falando. E naquele momento estava habitando ali em Jerusalém homens de outras regiões, e quando ouviram os judeus falar aquelas línguas, começaram a dizer: não são esses os galileus? Como é que nós ouvimos ele falar na nossa própria língua materna, na língua que nós nascemos? Veja que o povo ficaram atemorizado, acreditando nas grandezas de Deus para a sua vida. Uma das coisas que não pode explicar é uma igreja revestida do Espírito Santo. Não tem explicação. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem como explicar os sinais que acontecem nela. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem como explicar os sinais que acontecem sobre ela. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem como explicar as manifestações de línguas que se manifestam sobre elas. Se você está compreendendo, você pode levantar as suas mãos e glorificar o Deus que fez o céu e a terra nesta noite. Um dos segundo propósito de Deus na vida da igreja primitiva foi a sua edificação. Você vai perceber no texto que Deus sempre esteve interessado em edificar a sua igreja. E eu tenho aqui 4 comprovações que Deus edificava esta igreja. O texto nos mostra que a igreja primitiva, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na oração, na comunhão e também no partir do pão. Esses 4 tópicos estão provando para nós que Deus sempre esteve interessado em edificar a sua igreja. Uma igreja que não é edificada, ela não permanecerá nos caminhos do Senhor. Um crente que não é edificado pela palavra de Deus não permanecerá trilhando o caminho da salvação. A igreja só conseguirá permanecer dentro da vontade de Deus se ela estiver edificada na palavra, no ensino e debaixo da unção do Espírito Santo que é derramado sobre esta igreja. Segundo propósito de Deus, edificação. E hoje nós estamos vivendo um período que pessoas não estão procurando mais ser edificado pela palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época que pessoas não estão procurando mais se firmar na palavra plena que o Espírito Santo tem derramado sobre a sua igreja. Quando eu falo de edificação, eu falo de firmar os passos. Quando eu falo de edificação, eu falo de depositar a sua confiança plena em Deus. Uma das coisas mais difíceis que o cristão terá dificuldade em fazer na igreja é se firmar na vontade de Deus. Porque para você se firmar, você vai levar alguns escorregões. Para você se firmar, você vai errar algumas vezes. É por isso que muitos que vêm lá de fora para dentro da igreja não conseguem. Alguns até tentam, pastor Osmar,
Alguns até pelejam para conseguir, mas não conseguem, porque a coisa mais difícil é se firmar nos passos de Deus. E eu tenho aqui uma comprovação de Davi. Davi também passou por este período, o período a qual ele não conseguia se firmar. Ele vai dizer: eu andei com meus pés na lama, mas o Senhor foi lá, tirou os meus pés da lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Se você não está conseguindo se firmar, eu tenho uma palavra para você: continua caminhando, porque o Deus da rocha eterna vai firmar os teus passos nesta noite. O Deus da rocha eterna vai firmar os teus pés e você nunca mais vacilará. Oh, aleluia! De Deus na vida da igreja primitiva, Deus cooperava com sinais e prodígios. Mas para Deus cooperar com sinais e prodígios, o povo precisava fazer algo para Deus. E este algo era fundamental na vida da igreja. O povo, os apóstolos precisavam perseverar em oração. Você quer saber por onde começa o avivamento? Dobre o seu joelho. Você quer saber quando começará o avivamento, o agir de Deus na sua vida? Quando você dobrar os joelhos e você se conectar com Deus que fez o céu e a terra. Uma das coisas que não faltava na vida da igreja primitiva era oração. O texto nos mostra que a igreja perseverava em oração. A igreja orava a Deus. E como o povo adorava a Deus, Deus cooperava com sinais e prodígio na vida daquela igreja. Sabe o que acontece, pastor Osmar? Que antigamente nós aprendemos que os nossos problemas se resolviam com oração. Hoje a nossa geração é uma geração que não está mais embasada neste princípio. As pessoas estão tentando resolver os seus problemas na força do seu braço. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse: quando vocês quiserem falar comigo, entra no quarto, fecha a porta e orará ao teu pai em secreto. E o teu pai que verá a oração em secreto te recompensará. Levante as tuas mãos assim para cima. Você quer ter solução para os seus problemas? Entre no teu quarto, fecha a porta e entra em conexão com Deus. Porque quando é que começa o avivamento, pastor Nilson? Quando eu oro, quando eu derramo a minha alma diante do altar de Deus. Eu ainda sou um pastor jovem, mas sou um pastor de oração. A igreja precisa marchar na oração. A igreja precisa marchar com a sua boca aberta, clamando aquele Deus que pode fazer milagre e prodígio na vida da igreja. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe por que hoje nós não temos avivamento, pastor? Que nós estamos desconectados da oração. E quando nós vivemos desconectados de oração, nós vivemos desconectados de Deus. Quando eu estou conectado na oração, eu estou conectado em Deus. E Jesus disse que aquele que estiver em mim e a palavra dele estiver em nós, tudo o que nós pedir e de acesso nós teremos para receber. Eu lembro das palavras de Tiago. Tiago narra isso perfeito. Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Deus ele só se aproxima de mim quando eu me aproximo dele. Sabe por que hoje nós estamos sem um avivamento? Que está faltando nós se aproximar de Deus. A adoração começa quando o adorador se aproxima de Deus.
Mateus capítulo 8, se aproximou um leproso até Jesus. E aquele leproso se aproximou dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Veja que ele vai depositar a sua vontade na vontade de Jesus e vai reconhecer o senhorio de Cristo. Se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus vai responder aquele homem dizendo: eu quero, seja limpo. Duas palavrinhas que estão conectadas com a outra: querer e ser. Para você ser, você precisa desejar. Levante as tuas mãos assim, que eu quero profetizar algo na tua vida. Sabe por que hoje não somos avivados? Porque não queremos, não temos desejo. Hoje as pessoas não estão mais desejando, não desejam mais a palavra, não desejam mais a oração, não desejam mais a presença de Deus, não desejam mais ser batizada com o Espírito Santo. Antigamente a pessoa aceitava Jesus, no outro dia ela já queria provar desse Espírito Santo. Hoje não, a pessoa aceita Jesus e diz assim: se ele me batizar, amém. Se ele não me batizar, eu continuo vazio. Deus quer mudar isso hoje da tua vida. Deus quer voltar aos tempos antigos e quer batizar a sua igreja com o seu Espírito Santo. Alamanda labacandarabasura mandarai. Amém, mandou vessuri andarabacandarai. Emem vassuri anda labandaraque mandai. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória a Deus. Se eu fosse você, eu já estava de boca aberta glorificando e exaltando Deus que fez o céu e a terra. Pedro e João subiram ao templo para a oração e o texto nos mostra que todos os dias era levado à porta do templo chamada Formosa um coxo, e era levado ali com o propósito de pedir esmola aos que entravam. Pedro e João subiam para a oração. E o texto nos mostra que quando Pedro e João vai subindo, aquele coxo estende a mão e pede uma esmola. Pedro vai dizer: olha para nós. Essa expressão é um sentido de nós compreendermos que para passarmos firmeza para alguém, é melhor fazer um discurso olhando nos seus olhos. Quando Pedro diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Perceba que Pedro está falando duas coisas que ele não tem e também que ele não precisa. Eu não tenho prata, porque prata enriquece. Eu não tenho ouro, porque ouro enriquece. Mas o que eu tenho, aí Pedro, parece que eu vejo Pedro dizendo: mas o que eu tenho é suficiente para a minha vida. O que eu tenho, isso eu te dou. Na obra missionária, você não precisa usar o que você não tem. Na obra missionária, use o que você tem. Na obra de Deus, você precisa usar o que você tem. Você lembra da viúva? Que quando Eliseu chegou para ela e perguntou: mulher, o que é que tu tem na tua casa? Ela vai responder: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então usa o que tu tem. Quando ela começou a usar, o azeite multiplicou na vida daquela mulher. Levante as tuas mãos. Sabe por quê que nós não temos avivamento? Porque não temos pessoas interessadas em multiplicar azeite, pastor. Está faltando pessoas interessadas em multiplicar azeite. Quando você estiver interessado em multiplicar azeite, vai ter vasilha cheia. Vai ter vasilha cheia. Vai ter vasilha cheia. Vai ter vasilha cheia. Pedro responde ao coxo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda.
Só que é lindo, pastor, que quando ele cita essa frase, a Bíblia diz que aquele homem de um salto se pôs em pé e a primeira coisa afirmou seus passos. E a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e adorando a Deus. Crente que não é revertido, pastor, ele vai até a porta. Crente que não é revertido, ele vai até a porta formosa. Ele consegue até subir as escadas. Ele contempla a porta formosa. Por que essa porta aqui do templo é formosa? Pelos detalhes de ouro, de prata que existia nela. Então quando ela estava fechada, que o sol batia, refletia nela, as luzes, o raio de sol chamava atenção para todos que passavam diante do templo. Perceba, querido, que o crente que não é revestido da glória, a glória que bate na porta, que é Cristo, não chama a atenção dele, pastor. A glória da porta só chama a atenção de crente revestido do Espírito Santo de Deus. Sabe que quando eu leio a história de Davi tinha um prazer imenso de estar dentro da casa de Deus. Ele diz assim: eu tenho um prazer de ir para o templo para contemplar a beleza do Senhor. O que é isso? Contemplar a beleza da porta, contemplar a beleza de Cristo. Levante as tuas mãos assim para o céu e me dê um sinal que você está recebendo esta palavra. Querido, a beleza de Cristo ainda tem que nos atrair. A beleza de Cristo ainda tem que chamar a nossa atenção. Sabe qual é o ponto principal desta igreja? A base desta igreja ainda é Cristo. É o que Pedro estava dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É no nome de Jesus que esta igreja marcha. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É no nome de Jesus que os demônios se submetem a nós. É no nome de Jesus Cristo que esta igreja é vitoriosa. É no nome de Jesus que as almas são salvas. É no nome de Jesus que os oprimidos são libertos. É no nome de Jesus que nós seremos arrebatados. Oh, aleluia! Isso aqui é uma comprovação do terceiro propósito de Deus na vida da igreja primitiva. Deus cooperava com sinais e prodígios. Para comprovar isso, Pedro passou diante de um homem chamado Enéas. E Pedro disse uma seguinte palavra: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Imediatamente Enéas foi curado. Deus, ele está procurando um crente que esteja disposto em se envolver com a sua presença. Deus está interessado em uma pessoa que ainda deseja se envolver do seu poder, da sua unção e da sua glória. Porque para ser um cristão sem poder, sem unção, não vale a pena. Para ser um cristão sem um parceiro do lado, não vale a pena. Uma das coisas que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E nós temos Jesus todo dia, e tem crente que ainda não consegue sentir ele, pastor. Crente que não consegue sentir Jesus está desprovido de revestimento. Às vezes Jesus está até do lado dele, mas ele não está sentindo, porque está faltando conexão. Sabe o que acontece hoje, querida igreja? Eu não vim simplesmente aqui perder tempo, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Não vale a pena ter Jesus sem sentir Ele, não vale a pena. Não vale a pena ter Jesus na sua vida e sentir que Ele está fora do seu barco. O discípulo estava navegando e Jesus estava lá. Eles estavam tão adormecidos, pastor Osmar, que não perceberam que Jesus estava ali. As ondas lhe apavoraram mais do que a presença de Jesus
que estava no barco. E tem crente que a presença de Deus está na vida dele e a tempestade está destruindo ele. Jesus está no barco dele e a tempestade está fazendo ele naufragar. Foi a situação de Pedro. Pedro até pisou nas águas. Em algum momento eu vou elogiar Pedro, sabe por quê? Andou pouquinho, mas andou. Andou pouquinho, mas andou. Pelo menos tentou. E aquele que não tentou, pelo menos tentou. Colocou o pé na água, olhou para o vento, olhou para cá. Quem não conhece o mar, pastor, critica essa palavra. Mas quem conhece o mar, à noite o mar é agitado. As ondas batem mais alto do que este telhado aqui. Amém? Era normal Pedro tremer. Era normal. Até o pastor Nailson se tremeria diante daquelas ondas. Porque era muito alta. Mas o texto diz, queridos, que ele começou a afundar e começou a clamar por Jesus. E Jesus veio e estendeu as suas mãos. Sabe o que é isso? Crente que tem conexão com Deus, mesmo que ele está afundando, Jesus aparece. Porque ele está conectado com o seu parceiro. Ele está conectado com o seu mestre. Oh, lambando que mandará surya. O me mandará comendeva surianda lai. Quem tem língua, fale língua. Quem tem mistério, fale mistério com Deus. Quem está entendendo a palavra, adora. Quem está entendendo a palavra, glorifica. Quem está entendendo a palavra, sente a presença deste Deus que está nesta noite tentando te revertir, te edificar e cooperar com você com milagre e prodígios. As palavras, pastor, do profeta Isaías tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. O Senhor vai falar para Isaías: este povo está me adorando só de lábios, mas o coração dele está longe de mim. Outras palavras, Isaías estava dizendo, Deus está dizendo para Isaías: o povo está me adorando, mas não está me sentindo. O povo está ouvindo a palavra, mas não está recebendo. O povo está vindo para a igreja, mas não está vindo para me servir. O povo está me adorando de lábios, mas o coração está longe. Uma das coisas que eu sempre digo como pastor e pregador da palavra: não adianta cantar sem sentir o louvor. Não adianta pregar sem sentir o impacto da pregação. Não adianta evangelizar sem sentir o impacto do evangelismo. É aquela pessoa que diz assim: eu vou porque o pastor mandou, mas nem queria ir. Não adianta ir. Deixa quem está sentindo a palavra ir. Deixa quem está interessado fazer a obra de Deus. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore o Deus que fez o céu e a terra. Sabe o que é isso, pastor? É aquele tipo de pessoa que diz assim: eu prego, mas nem gosto de pregar, meu irmão. Então deixa a Bíblia, vai fazer outra coisa. Aqui é conexão, aqui não é nada de profissional. Altar não aceita pregador profissional. Altar aceita pregador que tem conexão com Deus. Altar é lugar de alguém que foi chamado por Deus. Que muitos querem, mas não foi chamado. Não vai dar certo. Nós temos que sentir, queridos, o que eu estou falando para você hoje, porque é o que Jesus falou em Apocalipse: estou à porta, estou batendo. Jesus está batendo na tua porta. Abra a porta hoje e deixa ele entrar. Ele vai ceiar na tua casa. Eu vou ceiar com ele, ele vai ceiar comigo. Sabe o que esta expressão ceiar quer dizer? Ele vai ser participante da minha vida, eu vou ser participante da vida dele. Isso aqui é parceria, lindo isso aqui demais. Pensa num Deus tão soberano que quer ser participante da vida de um pecador.
de um Deus tão santo e tão perfeito, que está batendo na porta e quer ser participante da vida de alguém que todo dia está pecando, que todo dia está errando. Um Deus tão perfeito, que está batendo na porta, que quer ser participante da vida de alguém que está errando todo dia, mas mesmo errado está dizendo: Deus, eu estou errado, mas estou lá, um dia eu vou conseguir ser certo, eu estou errado, mas eu estou perseverando, um dia tu vai transformar a minha vida. Aramanda labassora mandarai. Emamanda labassora mandarai. Irimendo manda vassoura bacandara bandarai. E me mandou loce da face candarai. Eu tenho uma palavra para você que está errando hoje e não está conseguindo acertar. Mesmo errado, persevera, porque o oleiro vai consertar o teu vaso. Mesmo com o pau torto, tem um carpinteiro de Nazaré que pode consertar a tua vida. Infelizmente, sabe qual é o propósito da mina, pastor? Da mina? Quando o soldado coloca para marcar uma fronteira, um território, coloca as minas, para um soldado não ultrapassar as fronteiras, o propósito da mina não é matar o soldado. O propósito da mina é alejar o soldado. Porque se o soldado pisa na mina e morre, então os demais companheiros avançam. Mas se a mina ferir o soldado, vai ocupar todos os demais companheiros para carregar aquele cidadão. Então o propósito da mina não é matar, é ferir. Infelizmente, querido, o único exército que mata os seus feridos é a igreja. Isso é triste. Mas o único exército que mata os seus feridos é a igreja. Está ferido, manda embora. Está ferido. Deus, Ele quer hoje mudar esse seu pensamento. Pastor, mas está errado. Não, deixa errado. Hoje tem pessoas que estão querendo tirar o jovem da igreja na marra, porque jovem erra. Deixa o jovem errado aí, meu irmão. Você não é o Deus do jovem. Quem morreu na cruz não foi você. Quem morreu na cruz por ele foi Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para salvar esta pessoa. Estamos tentando tirar na marra, pastor, os soldados feridos. Sabe o que Tiago escreveu? Se algum dentre vós desviar, e um de vós fazer converter esta pessoa do seu mau caminho, você salvou um pecador e cobriu uma multidão de pecado. O irmão desviou, vá atrás dele. O jovem não está vindo mais, vá atrás dele. Tiago está dizendo, converta ele. Tem pessoa que incentiva mais. Irmão, tu sai da igreja, foi melhor mesmo, vai. Ele está apoiando, pastor. Eu já vi, queridos, pessoas, obreiros, dizer assim, que o lugar do jovem é lá fora. Meu irmão, tira este mau pensamento da sua cabeça. O lugar do povo ainda é na igreja. Se você não consegue se alegrar na igreja, você não conseguirá se alegrar no bar, na discoteca, no carnaval, no boi. O lugar do povo ainda é na igreja. A igreja é o hospital de Jesus, que as pessoas chegam feridas e são restaurados pela palavra plena do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe como é que eu mato os soldados feridos? Na igreja. É quando eu ignoro. Quando eu digo, mas não foi eu. A palavra ignorar é a mesma coisa, você está compactuando.
Quando você aceita que o seu irmão saia do aprisco de Jesus. Deus quer restaurar hoje. Deus quer restaurar todos os soldados feridos. Deus quer restaurar a tua vida hoje. Sabe o que eu aprendo, pastor, com uma viúva que foi até Eliseu? Eliseu vai dar algumas ordens para ela. A primeira, vai para a tua casa e empresta vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Ela vem para casa e começa a emprestar. Ela não falou para as vizinhas o que ia fazer com as vasilhas, mas começou a emprestar. Você sabia que o segredo de Deus que você tem com Deus é teu e Deus? Ela começou a emprestar vasilha, emprestou, e quando ela traz as vasilhas, ela vai agora cumprir a segunda ordem do profeta. Entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre... Isso aqui é lindo, pastor. Que Deus está mandando ela adorar a Deus, ela e os filhos com a porta fechada. Sabe uma coisa que o Satanás gosta? É pai que cria filho de porta aberta. Deus mandou fechar a porta. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ela trancafiou a porta e colocou o filho para dentro. Sabe o que é isso? Deus mandou todos entrar, porque quem fica de fora vai dar problema para quem entra. É por isso que tem que entrar tu, teu filho, teu marido, a tua casa, para ninguém ficar de fora. Porque quem ficar de fora vai dar trabalho para quem entra, vai dar trabalho para quem está dentro. É por isso que a ordem entra tu e a tua casa. É o que Josué fez. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Uma das coisas perigosas é pai que cria filho de porta aberta. Ele não olha, ele deixa o filho levar uma vida lavonteira, uma vida à vontade, e não fiscaliza. Quando pensar que não, a droga já entrou pela porta, a cocaína entrou pela porta, o vício entrou pela porta, a prostituição entrou pela porta, a filha casou com o pior maconheiro que tinha no bairro, porque não fechou a porta. Quem está me entendendo, levante as tuas mãos, assim glorifica o Deus que fez o céu e a terra. Ela vai cumprir a terceira ordem, pastor. Ela entra na casa, ela pega os filhos, ela pega a botija e pega o menino. Um pegou da direita, um da esquerda, e ela pegou a botija. O menino trazia a vasilha e ela enchia. A terceira ordem que Deus deu foi esta: enche todas as vasilhas. Começou a encher, encheu. Já era para ter dado glória, porque Deus está enchendo as vasilhas. Começou a encher, encheu. Não sei se você está compreendendo, mas a ordem de Deus é encher, pastor. A ordem de Deus é encher. Deus quer encher. Ela vai cumprir agora a quarta ordem que Deus deu através do profeta. As vasilhas cheias agora, separa as que estão cheias. Encheu, separa. Isso aqui é lindo, pastor. Na igreja é do mesmo jeito. Encheu, separa um para pastor, separa um para evangelista, separa um para diácono. Encheu, separa. Na obra de Deus é assim. Não separe vasilha que não está cheia. Não separe, não levanta obreiro para dar trabalho. Só separa se tiver cheio. Encheu, separa. Oh. Você só vai ser separado quando tiver cheio, pastor. Encheu, separa. Encheu, separa. Encheu, separa. Ela começou a separar. Separou. Quando ela separa, ela vai dizer: filho, traz mais uma vasilha. E vai gritar: mãe, não tem mais vasilha. O azeite parou. Sabe por que o azeite parou? Porque não tem mais vasilha, não tem mais quem busque. Que enquanto tiver vasilha,
tem azeite. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Acabou as vasilhas. Parece que eu estou vendo, meu irmão, a casa cheia de azeite. Parece que eu estou vendo a casa cheia de vasilha, cheia. Uma das coisas boas, pastor, é ter uma igreja que as vasilhas estão tudo cheias. Porque a igreja que tem vasilha cheia, não tem fofoca, não tem confusão, não. Igreja que tem vasilha cheia, não fica falando mal do pastor, da mulher do pastor Nailson, não fica falando não. Igreja que está cheia, ela só quer focar no alvo que é Cristo. Agora que ela vai abrir a porta, depois que está cheia que ela vai abrir a porta. Ela abre a porta e vai ter com um homem de Deus, e vai testificar do que aconteceu, dizendo: meu Senhor, fiz como tu disseste, e todas as vasilhas estão cheias. Ele vai dar a última ordem: vai agora, pega as vasilhas, vende o teu azeite, paga a tua dívida e vive do resto. 3 ordens. Então ela volta para casa e pega o azeite e vai vender. Essa palavra vender está no sentido de divulgar, de anunciar, de pregar. Vender azeite, já era para você ter dado glória. Porque Deus quer que você venda o teu azeite. Ela vendeu, pagou a dívida. Isso aqui é lindo, pastor. Crente que não tem azeite, ele sempre ficará endividado. Não é dívida física não. Crente que não tem azeite, ele é magoado, ele é irritado, ele é atribulado, sempre vai ter dívida. A dívida aqui está no sentido de ofensa. Não tem azeite. O texto informa que ela vai cumprir a terceira. Vende o teu azeite e vive do... Esse resto aqui, meu irmão, não é restinho não. Esse resto que a Bíblia diz, o profeta quer dizer assim: vive do que sobrou. Esse resto aqui não é pouquinho não, meu irmão. O resto que a Bíblia está falando era azeite para dar e vender. O profeta está dizendo para ela: volta para a tua casa e vive do azeite. Agora eu vou explicar para você. Te prepara aí. O que é viver do azeite? É viver adorando a Deus. A viver do azeite é viver acreditando na palavra. Viver do azeite é viver crendo nas promessas de Deus. Viver do azeite é viver adorando, glorificando. Vai para a tua casa e vive do azeite. Vive do azeite. Vive do azeite. Aí é opcional, você decide se quer viver de azeite ou quer continuar vivendo atribulado. É opcional, o pastor Nailson não vai optar. Deus está dizendo para você que aqui a função é viver do azeite. Levante as tuas mãos. Quem quer viver do azeite, dá uma balançada nas mãos assim, ó. Vive do azeite. Deus quer que você viva do azeite. Viva do azeite. Sabe como é uma pessoa, pastor, que vive do azeite? Ele já acorda glorificando a Deus. Ele passa o dia louvando a Deus. Ele passa o dia adorando, glorificando e bendizendo Deus que fez o céu e a terra. Vive do teu azeite. Crente que não tem azeite é igual a viúva que Elias foi. Eu disse assim: Elias, levanta, que eu já preparei uma viúva para te sustentar. Se fosse para mim, eu tinha ficado tão feliz. Uma pessoa para me sustentar. Elias se levantou e foi correndo a cidade de Sarepta de Sidom. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele encontra uma viúva que estava apanhando cavalo. Estava pior que ele. Mas Deus mandou. Quando ela chega lá, ele vai dar ordem para a viúva: mulher, vai lá, pega água para mim, faz um bolo para mim. Ela vai dizer: vive, Senhor, vive a tua alma, que eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela foi, pegou a água. Ela vai dizer assim: não dá para fazer um bolo para o Senhor, que só tem um pouco de farinha e de azeite. Só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. É crente que só vai até onde a benção vai.
É um crente que só vai, pastor, até onde a bênção vai. O azeite e a farinha durou até hoje. Até hoje ele é crente, até hoje ele adora, até hoje ele glorifica, até hoje ele exalta o Senhor. Acabou farinha, acabou azeite, ela ficou preocupada, nós vamos comer, e o profeta liberou uma palavra dizendo: olha, mulher, vai lá e faz como disseste, mas faz primeiro para mim. Esta palavra primeiro para mim é fazer primeiro para o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Quer vitória? Faz primeiro para Deus. Quer bênção na tua vida? Faça primeiro para Deus. Você quer ver as vitórias descer na tua vida? Faça primeiro para Deus. Aí o profeta vai liberar a continuação da promessa, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela vai acabar e o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que chover sobre a terra. Isso aqui fala de providência. A providência de Deus não é a vida toda, é até cair a chuva. Porque quando caísse a chuva, a terra ia ficar produtiva, ia gerar frutos. Você sabe que tem crente que não sabe viver providência, pastor? Tem crente que vive providência, ele fica mal acostumado, aí não quer mais trabalhar, não quer mais enrolar as mangas, ele quer viver só de providência, ele quer viver só: não, pastor, não vou trabalhar, porque a irmã Mariazinha vai trazer um rancho para mim. Vai nessa que o negócio vai ferver. Amém? Providência é quando não tem recursos de terra, de chuva, de nada. Aí Deus entra com providência. Levante as tuas mãos assim para cima. Deus nesta noite está providenciando uma vitória para a tua vida. Não seja um crente que morre quando a benção acaba. O crente avivado, ele vai além da benção. Acabou a benção, ele continua sendo crente. Acabou o emprego, ele continua adorando. A mulher foi embora, mas ele sabe que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, mas Deus não me desamparará. Marcha, 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 marcha. Para terminar, crente revestido do Espírito Santo, edificado, que Deus coopera com ele com milagre, que ele é de oração, ele não dá ouvido para fofoca e engano. Sabe qual é o tipo de pessoa, pastor, que dá ouvido para fofoca? É crente que não ora. Crente que não ora, ele faz confusão na igreja. Crente que ora e não faz confusão. Crente que ora e não se importa quando alguém fala dele, porque os ouvidos dele são tampados para fofoca e abertos para Deus. Crente que ora não se importa quando alguém olha de um cara feia para ele, mas crente que não ora e chega na igreja assim: pastor, mas eu não vou mais, porque o fulano olhou para mim de cara feia, não vou mais para a igreja. Pastor, estou triste. É crente que não é revestido da glória do Espírito Santo de Deus. Levante as tuas mãos assim, queridos. Eu quero dar uma palavra para você. O teu alvo não é o homem, o teu alvo é Deus. Você não veio aqui olhar fulano, você veio aqui adorar, bendizer o Deus que fez o céu e a terra. E tem crente que dá desculpa: eu não vou mais, porque o pastor Osmar não me considera, o pastor Osmar não me dá oportunidade. Se fosse revertido, crente que é revertido, ele não precisa pedir oportunidade, é Deus que abre a porta. Crente que tem poder, ele não fica mendigando pregação, é Deus que coloca ele. Crente que é revertido, ele não fica desejando altar, é Deus que abre. Fica um bocado na fila, ele abre, fica Samar na fila, Deus abre a porta para Davi. Levante a mão. Se fosse você, eu adorava, eu adorava, eu adorava, eu adorava, eu adorava. Se fosse revertido, pastor, estava aqui. Se fosse revertido, estava fazendo a obra, estava glorificando a Deus, estava exaltando. Eu sou sincero, queridos,
Eu nunca pedi uma oportunidade para ninguém em igreja nenhuma. Não, mas tem dia que é para as 4 ou 5 num dia só. Aí tem que optar só por uma, que o pregador só é um. Mas nunca mediguei, nunca. Eu sempre digo, eu só gosto de ir numa igreja quando é Deus que me leva. Quando eu vou sozinho, não quero ir não. Só vou quando é Deus, porque se Deus for comigo, vai dar certo. Vai ter poder, vai ter unção, vai ter glória, vai ter virtude, vai ter alma, vai ter vida sendo salva. Queridos, uma das coisas que nós temos que aprender, só entre quando Deus entrar com você. Uma das coisas, pastor, para entrar, plano de Deus. Tem crente que entra para depois orar. Vai dar errado. Vai dar errado. Ore primeiro, depois tu entra. Não, eu estou namorando, depois eu oro. Porque você está sendo, não, ora primeiro, depois tu entra. Hoje a pessoa não está fazendo assim, queridos. A pessoa está entrando primeiro. Não, eu vou entrar, eu vou arranjar um namorado que fuma, que bebe, que pula festa, eu vou orar, que Deus vai libertar. E coloca oração nisso. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. A vez casa e passa a vida toda sofrendo com um camarada, porque não orou primeiro. Deus está dizendo para você, ora primeiro, que Deus vai te dar direção, se é ou se não é. Vou fechar a palavra. Nunca tome uma decisão que não é da vontade de Deus. Samuel quase caía nessa, pastor. Quando Samuel bateu os olhos em Eliabe e disse, está perante mim o ungido do Senhor. Aí Deus gritou, também que Deus foi ligeiro. Deus gritou e disse, Samuel, não olha para a sua aparência, Samuel, porque eu estou vendo o coração. Tem pessoa que está olhando a beleza igual Samuel. Não, pastor, mas tem um olho verde igual o seu, cuidado. Não, pastor, é bonitão, tem a cintura da guitarra americana, cuidado que vai dar errado. Deus está dizendo para você, cuidado, eu estou vendo lá na frente. Deus já estava vendo que o Eliabe ia dar trabalho, que o Eliabe, Deus já está vendo que esse camarada vai dar trabalho, vai te colocar chifre. Cuidado, Deus está te despertando nesta noite. A primeira coisa, para nada dar errado na tua vida, primeiro se ajoelha e se revertir do Espírito Santo, porque crente revertido, mesmo que ele queira errar, Deus não deixa, pastor. Crente revertido, por mais que ele queira se desviar, Deus não deixa. Eu nunca vi Deus deixar um crente revertido se desviar. Deixa não. Ele até tenta. Ele até tenta se desviar, mas Deus não deixa. Porque ele está em conexão com Deus. Para terminar uma palavra. O homem estava passando em cima de uma ponte. E olhou lá para baixo e viu um pescador pescando. E o pescador estava pescando e começou a observar que o pescador pegava os peixes grandes e jogava no rio. E colocava na canoa só os pequenos. Começou a pescar, pescou, pegava os grandão, jogava de novo na água e deixava só os pequenininhos na canoa. E aquele homem desceu, foi até o pescador e perguntou, meu senhor, como é que está a pesca? Está boa. Estou pescando muito peixe hoje. Mas eu observei algo, que o senhor está pegando os peixes grandes e jogando de volta no rio e ficando só com os pequenininhos. Me explique por quê. Disse, sabe por quê? Porque a minha frigideira é pequena. Não, olha para a pessoa agora e pergunta, que tamanho é a frigideira dela? Não, pergunta mesmo. Que tamanho é a sua frigideira? Cabe os grandão ou cabe só os pequenininhos? Uma das frases lindas, queridos, de um filósofo que diz assim, aonde os meus olhos puderem enxergar, os meus pés alcançarão. Hoje as pessoas se limitam em ser abençoadas. Agora pergunta de novo, que tamanho é a sua frigideira? A minha é grande, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus vai dar peixe grande. Levante as mãos. Aleluia.
Quero que a igreja fique em pé neste momento. Depende da frigideira, pastor. Deus quer dar coisa grande, mas depende da frigideira. Não, pergunta, aponta para a pessoa, Deus quer te dar coisa grande. Agora depende do tamanho da sua frigideira. Se é pequenininha, vai ter peixinho. É sério isso aqui. Deus vai revertir esse lugar aqui, mas Deus quer... Que tamanho é o teu vaso? Que tamanho é?